Olá, como estão? Espero que estén bien. El tema de hoy, de este sermón, es de muerte a vida. Algo que sabemos o intuimos algunos y otros están seguros de que saben, pero a lo mejor no es lo que estás pensando. De muerte a vida. Empezamos con lo básico. Cuando hablamos de salvación, en base a lo que la Biblia enseña, devemos começar de maneira adequada. Dou a bem-vinda a mis hermanos e hermanas que estão vendo esse vídeo, amigos e amigas que querem saber mais de Cristo. Empecemos por el início. A salvação começa com Deus. Isso é básico. A salvação começa com Deus. A salvação não começa por ni depende del hombre. E quero ser muito enfático nisso porque há pessoas que se sentem deuses. Vivemos em uma cultura imediatista, suprimista e humanista, onde se nos ensina que somos nossos próprios deuses. Não, quero ser enfático nisto. A salvação não é de nós, é dom de Deus, é regalo preciosíssimo, porque lo recebemos por graça, por meio da fé. A palavra dom é caris em grego e caris é regalo imerecido. A salvação é regalo imerecido. Não merecíamos a salvação. A palavra diz que a paga del pecado é morte. Todos hemos pecado. Sim, tu e eu hemos pecado. Se somos cristianos, somos pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo. Pero isso não quita o hecho de que a paga del pecado é morte. Se todos hemos pecado e se seguimos respirando, ¿por que lo hacemos? Bueno, por gracia y misericordia de Cristo. Por lo tanto, la salvación es un regalo preciosísimo, porque la recibimos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es cosa mía, no es primera de Ángelo 3:14. No. Eso lo dijo el Espíritu Santo por medio de Pablo en la palabra. Mire Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por meio de la fé. E isto não de vosotros, pois é dom de Deus, não por obras, para que nadie se glorie. Nadie pode comprar a salvação. Por essa sencilla razão, nadie pode gloriar-se em ser salvo. Não há nada que tu e eu podamos fazer para ser salvos, porque Cristo já lo hizo todo na cruz há 2000 anos. A glória é solo de Deus, já que Ele é o autor da fé, de início ao final. Hebreus capítulo 12, versículo 2, a palavra diz: puestos los ojos en Jesús, escute isso, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Autor e consumador de la fé. E sem fé nadie verá al Senhor. Não há salvação sem fé. A Escritura apresenta a salvação como obra soberana de Deus, sem nenhuma participação humana. É curioso porque nada é nosso. Quizá tu digas, não, pero eu tenho fé em Cristo, ok, pero essa fé não é tuya, não é inerentemente humana, o ser humano não nasce com fé. A fé, para que creamos em Cristo e seamos salvos, vem de Ele. Ou seja, Ele é tão bueno, pero tão bueno, que não só morreu por nós, Ele nos deu a fé para crer que Ele morreu por nós. A fé é dele, vem de Ele, e sem fé não há salvação. O sea, todo o assunto da salvação é de Cristo, não é do homem. Se somos salvos, é porque Deus nos salvou. Ele nos amou, nos chamou, nos regenerou e nos justificou por sua obra e poder na cruz de Calvário. Nada é nosso e nada é por nós. Não temos nada que fazer aqui. Se dependesse de nós mesmos, não hubiésemos sido salvados porque não somos capazes de salvar-nos a nós mesmos por nossos meios. Estávamos em nosso estado natural, muertos em delitos e pecados, lo dice a palavra. É por isso que o homem está perdido e sem esperança e necessita um Salvador.
E sabem que eu imagino que há pessoas pensando nesse momento, não, eu não creio nisso, eu sou bueno, eu dou limosnas, eu ajudo a igreja. Não, que bom, te felicito, pero isso não te traz salvação. Lo haces como uma reação de por qué eres salvo. O sea, la persona no se hace bueno o buena para la salvación, no, para ser salvo, no. La persona se hace bueno o buena porque ya es salvo. Es un producto de la salvación. Y si no te ha quedado tan claro todavía, ok, hay dos verdades sobre ese tema. La primera, un muerto no puede volver a vida por sí mismo. Así de sencillo. Un muerto no puede volver a vivir por sí mismo. La desesperanza del hombre sin Cristo es tal, pero es tal, que la Biblia lo compara con un hombre que está muerto. Un hombre sin Cristo es un hombre muerto. Sabemos que es imposible que un muerto vuelva a la vida por sí mismo. No se puede. Solo Dios da la vida y la quita. Solo Él. Nadie puede perder su vida y después volver a retomarla. No se puede. Juan capítulo 11 provee uma excelente analogia que nos vai ajudar a ti e a mim, hermano, hermana, amigo, amiga, a entender esse tema um pouquinho mais. Esse passagem relata a famosa ressurreição de Lázaro, um dos amigos de Jesucristo. Lázaro estava enfermo, suas irmãs mandam chamar a Cristo, pero hace de uma maneira muito curiosa. Leam comigo Juan 11. Versículo 3, diz assim: enviaram por las hermanas para dizer a Jesús, Senhor, he aqui, el que amas está enfermo. ¿Se dan conta disso? Não dijeron, el amigo que te ama está enfermo. Não, dijeron, el amigo que tú amas está enfermo. O sea, ven y haz algo. Si tanto lo amas, ven y haz algo. Estamos em México, e aqui em México é uma expressão, manita de porco. E Cristo nem come porco, eu tampouco, pero não é pecado comer porco, pero eu não. Meu estômago todavia não se ha convertido. Intentaram forçar a Cristo, manipulá-lo. Foi um chantagem emocional. El amigo que tu amas está enfermo, ven e haz algo. Não, Cristo esperou um pouquinho mais. Jesus lhes mandou o seguinte mensagem. Está em Juan 11, versículo 4. Oyéndolo, Jesus dijo: esta enfermedade não é para a morte, sino para a glória de Deus, para que o Hijo de Deus seja glorificado por ella. Se pode imaginar quando chega o mensagem já e Lázaro muere? Marta e Maria pensaram, não vino. O sea, não les importamos. Ele não se importa com nós. Não era isso o que Cristo tinha em mente. Jesus intencionalmente retrasou sua chegada e Lázaro murió. Haviam passado já 4 dias quando se apresentou em Betânia, Betábara. Ok. Segundo a cultura judía, el alma, el nefesh, una vez que deja el cuerpo, queda ahí ao lado 3 dias, como que decidindo regresar ou não. É como Macario de Juan Rulfo, ¿no? Ahí el alma y, bueno, a los pies de la cama, bueno. Pero isso é cultura judía. Claro que isso não é assim. É cultura judía. Por isso Cristo chega ao 4º dia. Porque se Cristo hubiera chegado a Betânia e ressuscitado a Lázaro, ao 2º dia, 3º dia, sabe que diria a gente? Não foi Cristo, não foi ele, foi a cultura. Ou seja, el alma quedou aí, el alma decidiu regressar. Por isso Cristo chega ao 4º dia, quando a cultura já não servia para nada. Quando os homens e mulheres se desesperaram, porque já são 4 dias e el alma não regressa, e chega Cristo e lo levanta para provar, não é a cultura que dá vida, sou eu que dou vida, sou dador de vida. A lição foi tremenda, tremenda. Ok, regressemos aqui à história. Jesus intencionalmente retrasa sua chegada e Lázaro morreu, claro. Haviam passado 4 dias quando se apresentou em Betânia, em Betábara. Suas irmãs le reclamaram pensando que era impossível que Jesus lo levantara dentre os mortos. Era algo, escute isso, impossível a los ojos humanos. ¿Ven a analogia entre el hombre sin Cristo y Lázaro? Estamos hablando de que el hombre sin Cristo está muerto, como Lázaro estaba muerto. Y Lázaro era amigo de Cristo y murió, pero resucitó. Incluso quando Jesus lhe dijo que ressuscitaria, Marta
solo pensou na ressurreição futura. Não pensou que seria possível hoje ver esse milagro. Assim de impossível era a los ojos del hombre lo que estava por suceder. E havia uma multitud vendo aí a cena. O relato sigue quase chegando a seu clímax. Juan, capítulo 11, de versículo 38 al 40. Jesús, profundamente comovido, outra vez vino ao sepulcro. Era uma cueva que tinha uma pedra posta em cima, era como um poço. As tumbas, Betânia estava muito cerca de Jerusalém, se lo separava o Monte de los Olivos. Do lado norte do Monte de los Olivos, as tumbas eram horizontales. Do lado sur, como Betânia, eram verticales, era um poço com uma recâmara abaixo. Assim como uma mastaba em Egipto. Igual. 39. Dijo Jesús, quitad la pedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, se ya huele mal, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aqui é algo muito curioso. Cristo chega a Betânia e dá uma ordem muito estranha. E diz, a ver, muéstrame onde lo enterraram. Os fariseus que estavam aí e pessoas religiosas pensaram, a ver, não que esse é o Messias? Não que se disse o Hijo de Deus? Se fora certo, ele saberia onde está o corpo. Por que é necessário que alguém diga se ele é Deus? Mas não era essa a razão. Te vou explicar a razão. Há 2000 anos, e nessa região, actuava uma pandilha. Essa pandilha se dedicava a cobrar por ressurreição. Sim, cobrar por ressurreição. Como é isso? Muito sencillo. Enviavam um espía a los pueblos cercanos para investigar se alguém havia morto em los últimos dias. Mais de 3 dias mortos. Porque se fora 3, ¿para quê, verdade? Para a cultura judía dizia que o alma podia regressar ao corpo. Bueno, então os espías regresavam com informes. Diziam, mira, em tal lugar morreu alguém chamado fulano, sua esposa é assim, seus filhos são assim. Ou seja, investigavam toda a vida do morto. E então iam a onde havia enterrado o morto, porque investigavam também isso, verdade? E colocavam vendas em alguém da pandilha que tem a mesma estatura e a mesma complexão física do morto, para enganar a família. Ok? Então quitavam a pedra e metiam essa pessoa viva aí adentro. La tapavam, deixando um espaço para o oxígeno, claro, não? Quando a pessoa se acostumbrava com a escuridade de abaixo, movia um pouco a pedra para deixar que a pessoa pudesse passar, entrar e sair. E então, o charlatán se apresentava ante a família e dizia coisas como, eu sou fulano, Jeová me ha enviado, hasta isso, Jeová me ha enviado para levantar a tu esposo, quem seja, a tu hijo, tu hija, não sei, el muerto. E dizia, é mais, te vou dizer quem é, ele era assim, porque, claro, o espía investigava tudo isso, seu alimento preferido era este, tinha tal tio em tal lugar, sabiam tudo, pero o charlatán dizia, que Jeová me ha revelado. E todos quedavam impressionados. Por quê? Porque quando perdes um ser querido, o que mais querem, não? É que não verá morto. É natural, é normal isso. E então o charlatán dizia, pero eu lo puedo levantar entre os mortos. Nada mais pague-me. E vão ver como sim lo vai ser. Então lhe pagavam, não sei, 4, 5 dracmas era muito dinheiro, 10 dracmas era muito dinheiro. E na bolsita se lo entregava e dizia, não, só me vão entregar quando lo veem vivo, hasta isso. Então a família toda ia ao lugar, porque o bruxo dizia, mas eu les vou ensinar onde está o lugar, para que vejam que sim tenho poder, que sim sei. Conduzia as pessoas ao lugar, pero pela cultura judía, um muerto não se acerca a um cadáver a menos de 50 metros. De hecho, os que cuidam sepultamentos em Jerusalém, em todo Israel, são gentiles. Não são judios. Ok, por essa razão é que quando Sansão mata o leão e regressa depois, e no leão havia abejas e com mel, já um panal de abejas aí, Sansão toma a mel, oferece a seu papá e diz a palavra, pero nunca Sansão dijo a seu papá de onde havia sacado a mel, porque era um cadáver de um leão. Sansão não podia tocar um cadáver, e lo hizo. Por isso Sansão esconde de seu papá o hecho de que havia sacado a mel de um cadáver. Ok. Regressemos à história de Lázaro. O charlatão chegava
e dizer, mira, aí está enterrado, e mire como eu já movi a pedra, eu solito, já movi a pedra. E então a família quedava a 50 metros de la tumba, chorando, hincada aí, porque o charlatán dizia, hínquense e hablem com Jeová para que milagro suceda. Eu lo vou fazer, mas necessito que me ajudem, apóyenme. A família se hincava e de pronto o charlatán dizia, não sei, Shazam, abre-te sésamo, simsalabim, eu não sei que palavras mágicas usava. Claro que ele que estava dentro, que era parte da pandilla, salia, pero já lleno de vendas. De onde sacaram os judios essa ideia das vendas de Egipto? Não se mumificavam, não era isso, o processo era diferente, pero as vendas sim, assim se enterrava um judío, com vendas. Sale essa pessoa, e a mamã, e os filhos, a família lo ven, e dizem, é ele. Ou seja, a emoção jugava e les enganava. Então se poniam a chorar, a gritar, pero não se acercavam todavía. Todavía havia um processo de depuração para que esse muerto pudesse estar com eles outra vez. E então o charlatán dizia, págueme. Aí está, págueme. E a pessoa, então, a mamã, a esposa, não sei, aventava a bolsita de dinheiro e se hincava, bajava a cabeça consternada, em llanto, e começava a orar, pero mirando hacia abaixo. E nesse momento, perdão se uso uma expressão muito prosaica, pero nesse momento, se estivéssemos em México, a frase seria, pélate, corre. E então o charlatán agarrava dinheiro e toda sua pandilha echavam a correr e nunca mais los veiam. E ele muerto seguia muerto, claro, porque só Cristo dá vida. Por essa razão, quando Cristo chega a Betânia, diz, vai no lugar, guíe-me ao lugar onde está Lázaro, vão ver que eu não toquei nada, eu não movi nada, a pedra está onde se la colocaram. Foi por isso que Cristo disse isso, leve-me onde ele está. Ok, e chegam allá, regressemos aqui com a história, não? Versículo 40 de Juan 11, Jesus lhe dijo, não te he dicho que se crees verás a glória de Deus? Finalmente chegou o momento tão esperado. Juan 11, versículo 43. E havendo dicho isto, clamou a gran voz, Lázaro, ven fuera. Cristo chega, vê e começa a chorar. E os fariseus disseram, já vês, mira, seu amigo morreu, ele não pode fazer nada. Se fora Deus, lo ressuscitaria. Pero mira como chora. Estava chorando pela incredulidade da gente. Conviviam com ele quase todos os dias. Marta e Maria sabiam que ele era Cristo e dudavam de Cristo. É por isso que isso lhe dolió. De hecho, Marta e Maria tipificam al cristiano de hoje. Eu vou explicar por quê. Marta e Maria são irmãs de Lázaro, já sabe a história. Lázaro está morto. Marta e Maria tipificam o cristiano de hoje. Marta hacía todo por Cristo, servia a Cristo, trabalhava para Cristo, mas não tinha tempo de estar com Cristo. Sempre se movia de um lado a outro e não tinha tempo para estar com Cristo. A outra, Maria, passava tanto tempo com Cristo que não tinha tempo de servir a Cristo. Não hacía nada por Cristo, mas queria estar aos pés de Cristo. Pois Marta reclamou e Cristo disse, Maria ha escolhido a melhor parte, estar comigo. Pero claro que há um limite, não? Porque temos nas igrejas pessoas que oram, que ayunam, que estão com Cristo, pero quando lançamos uma campanha e pedimos ajuda, não aparecem. Não, eu não tenho tempo, estou orando. São os dois tipos de cristianos nas igrejas. Um é Marta, outro é Maria. Marta, a pessoa, o cristiano que trabalha para Cristo, serve a Cristo, mas não tem tempo de estar com Cristo porque não quer orar, ayunar. Não, tem muita coisa que fazer por Cristo, mas não tem tempo de estar com Ele. E Maria, que todo o tempo está com Cristo, mas quando há que trabalhar para Ele, diz, não, eu te apoio orando. Bueno, tipifica os dois tipos, não? Havendo dito isso, clamou a gran voz, Lázaro, vem fora. Isto seguramente é algo que não se vê todos os dias, verdade? O Senhor le dijo a Lázaro que se levantara de entre os mortos. E outra coisa muito curiosa, tu não vas encontrar um passagem onde Cristo lhe dá a mão a Lázaro e lo ajuda a sair do poço. Não. Cristo dijo, hijo, queres vida? Haz tu parte. Vem fora. Vem fora, esfuérzate. Lázaro tinha 4 dias morto, estava desidratado, se esforçou. Não sabemos quanto tempo tardou a subida, porque havia escalões tallados na pedra. O lugar foi hecho para que salieran vivos, não muerto.
un gentil bajaba el cuerpo, lo depositaba ahí, y ese gentil pues salía por su cuenta, pero estaba vivo. Pero Lázaro tenía 4 días muerto, debilitado, sin fuerza, deshidratado. No sabemos cuánto tiempo tardó en salir, pero salió, porque quería vivir. Quería vivir. Es por eso que en las iglesias, cuando invitamos a alguien a aceptar a Cristo, o sea, a pasar de muerte a vida, decimos, pasen adelante, o sea, esfuérzate, haz tu parte, sal de ahí, Lázaro, ¿no? El Señor le dijo a Lázaro que se levantara de entre los muertos. Te diré una cosa, he estado en muchos funerales, más de los que yo hubiera querido, ¿verdad? He visto a muchos cadáveres. A palabra es fea, pero es esto. Pero nunca le pedí a un muerto que se levantara, por más que quisiera hacerlo. Por más que quisiera hacerlo. Un muerto no escucha. Un muerto no escucha. Entonces, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Por qué escuchó Lázaro? El muerto no escucha. Juan nos dice lo siguiente. Juan 11:44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Ya sabemos eso, el sudario es un pequeño panuelo para limpiar el sudor. No es un lienzo, no es una sábana, es un pequeño cuadradito para limpiar el sudor. Y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ok, la lección aquí es esa. Tú y yo podemos quitar la piedra. Tú y yo podemos desatar. Pero solo Cristo da vida. Por eso él dijo al grupo que estaba cerca ahí, ustedes, varones, quiten la piedra. Después resucitó a Lázaro y dijo al mismo grupo de varones, ahora desatadlo y dejadlo ir. Tú y yo, hermano, hermana, amiga, amiga, tú y yo podemos quitar la piedra. Tú y yo podemos desatar a Lázaro, pero no podemos ser Dios, no podemos dar vida. Solo Cristo es dador de vida. Esa es prerrogativa de Dios. Lázaro hizo exactamente lo que el Señor le mandó hacer. O sea, a ver, están leyendo lo mismo que yo, ¿verdad? Es Juan 11. Muy bien. Un muerto no puede responder a un mandamiento, porque está muerto. El muerto no escucha. Es totalmente incapaz de hacerlo. El muerto carece de la capacidad de responder porque no tiene vida. No tiene vida, está inerte, está muerto. No está enfermo, no está en coma, no, está muerto. Lázaro no podía responder por sí mismo. Y aquí regresamos al inicio, ¿verdad? Nadie se salva por sí mismo. El hombre no sale de muerte a vida por sí mismo, es incapaz de hacerlo. Lázaro no podía responder por sí mismo. El punto es que Lázaro obedeció, se levantó de entre los muertos. Él hizo algo que no se puede hacer. Es simplemente imposible de hacer porque el muerto no escucha. Tal es la condición del hombre sin Cristo en su estado natural. Está muerto y no escucha. Yo te comenté que esa plática tenía 2 puntos importantes. El primero fue ese. Simplemente un muerto no puede volver a vida por sí mismo. Nadie se puede salvarse a sí mismo. Porque el hombre sin Cristo está ¿qué? Muerto. Y no puede salvarse a sí mismo. Como Lázaro no podía levantarse por sí mismo de la tumba. Y el punto 2 es exactamente ese. Haciendo posible lo imposible. Entonces, ¿cómo sucedió algo que Lázaro no tenía la capacidad de hacer? Porque estaba muerto. ¿Cómo es posible que este hombre muerto respondiera al mandamiento de Jesús y se levantara de la muerte? Jesús le dio la habilidad y capacidad para responder. ¿Dónde está eso? Versículo 25. Empezamos con el 24. Juan capítulo 11, versículo 24 y 25. María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escuchen, aunque esté muerto, ¿qué dice ahí? Vivirá. Los muertos en Cristo. Isso não era um dicho popular, não era um forte deseo, era uma verdade e estaria por demonstrar-se não só no caso de Lázaro,
sino mucho más allá, cuando Jesús hizo posible lo imposible. Él mismo se levantó de la muerte, tiempo después. El milagro increíble que Jesús hizo con Lázaro es análogo, es muy similar al milagro de la salvación. Dios hace que un hombre espiritualmente muerto, el hombre sin Cristo, incapaz e insensible a las cosas del Espíritu, responda en fe al Evangelio. Eso es un milagro. Y experimente el nuevo nacimiento y la vida eterna. El Evangelio manda a los hombres muertos a creer, a entender, a arrepentirse y a abrazar a Cristo por fe. Los muertos se escuchan cuando Cristo está en esto. Francamente, hermano, hermana, amigo y amiga, el Evangelio manda a muertos a hacer algo que ellos no pueden hacer por sí mismos, por sí solos. Es por eso que la salvación no es cosa de hombres, sino es cosa de Dios. Es un don, es un regalo merecido, muy merecido, pero en términos de vida. Porque nadie merece salvación, nadie. Nadie. Sin Cristo estaremos condenados al infierno, a la muerte eterna. Pero Cristo nos hizo merecedores a través de su mérito en la cruz. Por nosotros mismos, sin Cristo, es un regalo completamente merecido. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Porque el hombre sin Cristo está muerto y los muertos no actúan. Y los muertos no escuchan. El milagro más grande es que haya transformado nuestras vidas, tú y mía, haciéndonos pasar de la muerte eterna a la vida eterna en Él. Y la frase aquí tiene que ser: a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nadie se salva a sí mismo. Porque sin Cristo todos estamos muertos. Pero por un milagro de Él, Él nos hace escuchar el Evangelio y creer en la vida eterna. Por eso estamos donde estamos, porque pasamos de muerte a vida. Pero ¿sabe qué? Quizá haya alguien que me esté viendo en ese momento y no ha pasado por ese proceso. Quizá tú me estás viendo y estás muerto, aunque piense que tienes vida. Pero no, lo acabamos de ver. Los muertos no escuchan. Es necesario un milagro de Dios para que aquel que esté muerto escuche y salga a la vida eterna. Hoy yo te ofrezco ese regalo, porque no es mi regalo, es el regalo de Dios. Hoy yo te presento a Cristo, que es aquel que te puede salvar, que puede transformar tu vida de una muerte eterna a una vida eterna. ¿Sabe lo que es peor? Son aquellos que están muertos en vida. Aquellos que piensan que su religión es suficiente para llevarlos al cielo. Y Cristo no es religión, Cristo es Dios. Y Cristo dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Qué significa eso? Para que pases de muerte eterna a vida eterna, necesitas tener a Cristo como Señor y Salvador. Eso es fe, y es por la fe. Por lo tanto, si me estás viendo en ese momento y nunca has hecho una oración aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador, te tengo una pésima noticia: estás muerto, muerto en vida. Por otro lado, te tengo una excelente noticia: hoy puedes regresar a la vida. Hoy puedes dejar la muerte eterna y pasar a la vida eterna. No estoy hablando de una iglesia, no estoy hablando de un pastor, no estoy hablando de una denominación, no estoy hablando de tener comunión con Cristo. Y tú lo puedes tener hoy. Es muy sencillo. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, porque es lo que vimos. Son los méritos de Cristo, no del hombre. Cierra tus ojos y haz esa oración conmigo, pero haz creyendo, ¿ok? Di conmigo: Señor Jesús, en este momento, abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados, ven a mi corazón y cambia mi vida. Porque a partir de este momento, yo declaro que Jesucristo es mi único Señor y mi único Salvador. Amén. Amén. Es esto. Quizá no escuchaste ni un relámpago, truenos, porque no se supone que sea así. Pero si hiciste la oración
de todo tu corazón, felicidades, acabas de pasar de la muerte eterna a la vida eterna. Y tu nombre fue escrito en un libro que está en los cielos, el libro de vida que la Biblia comenta y nos dice que existe. ¿Qué es lo que sigue? Muy sencillo. Busque cerca de ti una iglesia cristiana evangélica. Hay muchas. Busca ahí una iglesia donde Cristo sea Señor, no el hombre. No el hombre, que Cristo sea Señor. Una iglesia cristiana evangélica. Y si no tienes iglesia y quieres venir a Gracia y Paz, pues bienvenido a Gracia y Paz. Eres muy bienvenido, muy bienvenida en Gracia y Paz. En la descripción ahí vamos a dejar la dirección de la iglesia, la página de la iglesia, la red social de la iglesia. Y te esperamos, y si es así, te esperamos el próximo domingo. Hay los cultos domingo, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Y precisamente en el próximo domingo iniciaremos una campaña anual de crecimiento espiritual. Y vamos a pasar 40 días en la palabra y eres mi invitado. Hay un regalo para ti. De hecho, el próximo domingo en ambos cultos daremos un regalo personal. Un regalo para cada persona que vaya a Gracia y Paz el próximo domingo, iniciando la campaña. Si hiciste la oración, una vez más, te felicito. Acabas de pasar de muerte a vida. Ven a Gracia y Paz. Te esperamos y eres bienvenido y bienvenida. Que Dios te bendiga.